Graça e paz, meus irmãos, boa tarde. Tenho aqui alguns minutos para falar um pouquinho sobre adoção. E antes de falar sobre adoção propriamente dita, é importante lembrar que Deus sempre ordenou ao seu povo que desse atenção especial aos órfãos. É interessante a gente ler no Salmo 68, versículo 5, que diz que Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Em Tiago, capítulo 1, versículo 27, nós vemos que no resumo das nossas obrigações para com Deus, é dito o seguinte: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Deus sempre procurou cuidar daqueles que viveram ou viviam ou vivem em alguma situação de maior fragilidade diante da sociedade, a ponto de dar uma lei muito específica para que o povo de Deus, que vivia numa cultura rural, quando estivesse no campo fazendo a sua colheita e se esquecesse em algum feixe de espigas, não voltasse para buscar, para que deixasse ali para os estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas, para que então o Senhor, nosso Deus, pudesse abençoá-los. Então nós vemos aqui um cuidado muito especial do Senhor para com os órfãos. E agora sim, sobre adoção. Meus irmãos, uma doutrina muito preciosa das Escrituras, que talvez pouco a gente fale sobre ela, é justamente a doutrina da adoção. Meus irmãos, aquele dito popular de que todos nós somos filhos de Deus, isso não é verdadeiro do ponto de vista bíblico. É verdade que todos os seres humanos são criaturas do Senhor, mas na categoria de filhos estão aqueles que foram adotados por Deus. Isso está, por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle, e em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Esteve no plano eterno de Deus a adoção de cada um de nós. Em Romanos, capítulo 8, versículo 14 a 16, nós lemos que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por quê? Porque não receberam espírito de escravidão para viverem atemorizados, mas porque receberam o espírito de adoção, por meio do qual nós clamamos a Deus: Abba, Pai. E esse espírito é o mesmo que confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É por isso que Deus ama os órfãos, porque todos os seus filhos são filhos adotivos. Meus irmãos, uma breve experiência minha com crianças sem pais. Eu tive a oportunidade de trabalhar, se não me engano, no ano de 2007, durante 7 meses na casa de acolhimento, cuidando de crianças que estavam sob a guarda do conselho tutelar, e experienciei ali algumas situações muito tristes. Crianças que por razões diversas estavam ali, não sendo cuidadas por seus pais, mas por funcionários, sendo cuidadas pela provisão de Deus na vida delas através de órgãos públicos. E uma outra experiência minha nesse sentido é na própria igreja, a Congregação Oceano. Nós tivemos por alguns anos, antes da pandemia, um dos prejuízos da pandemia foi exatamente esse. Nós tínhamos contato semanal com as crianças das casas de acolhimento. Nós buscávamos elas e trazíamos para a igreja todo domingo de manhã na escola bíblica dominical. Foram alguns anos muito proveitosos. E depois da pandemia, algumas coisas mudaram e a gente não conseguiu mais esse espaço. A gente tem irmãos e irmãs da igreja servindo essas crianças onde elas moram, mas não mais trazendo elas para a igreja. Mas nesse período que nós trazemos crianças para a igreja, eu guardo a história de pelo menos uma criança
que eu tive a oportunidade de vê-la fora da casa de acolhimento, no ano passado, quando assumi o cargo de professor na prefeitura. Uma das turmas para a qual eu dava aula, tinha ali um aluno e, por alguma razão, agora eu não me lembro exatamente o que levou a essa identificação, mas eu tomei conhecimento de que ele era um filho, uma criança adotada, com seus 14 anos, era filho adotivo. E aí fui investigar nas fotos da igreja de alguns anos atrás, e lá estava ele, em várias fotos, nas atividades da escola dominical, nas confraternizações com as crianças, ou seja, ele tinha sido evangelizado no nosso contexto, no nosso meio, e hoje pôde ser acolhido numa família, graças a Deus, uma família cristã, que o conduzia numa igreja, né, de outra denominação, mas que buscava servir a Deus, e ali ele estava sendo guiado, né, sendo cuidado por Deus através daquela família. Então são essas algumas experiências que eu particularmente tive com crianças nessa condição de vulnerabilidade. E agora, já encerrando, partindo para o fim daqui da minha breve fala, a minha percepção da história da Raquel e do Fernando em relação à adoção. Eu não me lembro exatamente quantos anos eu tinha, por volta de uns 17 ou 18 anos, quando chegou o Samuel. Samuel tinha... Cadê o Samuel? Está por aí, né? Está ali. Tinha 9 meses, né? A gente... 1 ano e 9 meses. Então, já chegou ali na igreja, já mexendo com toda a igreja, né? Porque a gente costumava ver Raquel e Fernando sempre servindo a Deus, com o sonho de ter filho, e aí chegou Samuel, e isso foi uma festa, foi um momento, uma época de grande alegria para a nossa igreja naqueles dias, né? E depois veio a Sara, né? Agora, bem recentemente, a Débora. No meio do percurso, o Senhor providenciou Daniel, né? Que é um filho adotivo de Deus também, não é? Filho natural de vocês, mas filho adotivo de Deus pela graça em Cristo Jesus. E eu gostaria aqui de destacar, talvez 3 coisas aqui, dessa percepção minha, da vida da Raquel e do Fernando em relação à adoção. Primeiro, recebam o meu em particular, mas creio que de toda a igreja, o reconhecimento por essa atitude. Essa atitude de vocês de trazerem para o lar de vocês crianças que por diversas razões, né, chegaram à condição de precisarem de uma família e encontrarem em vocês uma família acolhedora, receptiva. A maioria de nós não teve coragem de fazer isso. E vocês, pela graça de Deus, operando eficazmente vocês fizeram isso. Então aqui é nosso reconhecimento. Segundo lugar, a nossa gratidão. Por que a nossa gratidão? Porque a igreja carece de bons exemplos de testemunho vivo do Evangelho. E ao adotar uma criança, um casal cristão que o faz para a glória de Deus, está dando um excelente testemunho do Evangelho. Está vivendo na prática os princípios e valores do reino de Deus. Trazer para perto da gente, para fazer parte da nossa vida, aqueles que não faziam parte da nossa vida. Como Deus nos acolheu e nos resgatou, assim fizeram vocês. Nossa gratidão pelo exemplo que vocês têm nos dado por todos esses anos. E por último, cabe aqui uma menção também ao excelente método de vocês de fazer discípulos. Jesus nos deu a grande missão de fazermos discípulos. E ao adotar esses 3 filhos, e mais o Daniel, vocês estão nos mostrando como fazer discípulos. Uma das maneiras, né? Para além de evangelizarmos do método convencional, para além de uma estratégia de fazer discipulados em grupo ou individualmente, vocês
optaram por fazer discípulos no modo hard, ultra hard, e vocês estão fazendo com excelência. E acabe aqui o nosso louvor a Deus pela vida de vocês. Que Deus continue os abençoando e os sustentando. Foram 9 minutos. Dentro do prazo. Que Deus abençoe. Obrigado pelo privilégio de estar aqui falando nesse culto de louvor ao nosso Deus.